Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Vinícius Pérez, eu sou médico veterinário, formado pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, onde eu também realizei a minha residência em clínica médica e onde eu tive o prazer de conhecer a professora Irvênia Prada no ano de 2009, na minha graduação, na época que eu era um aluno do primeiro ano. E desde então, eu e a professora nos aproximamos, nos tornamos amigos, tivemos a oportunidade de desenvolver diversos trabalhos e projetos juntos, que para mim foi um grande prazer. Esse é mais um desses trabalhos que é um prazer imenso para mim participar e estar aqui com vocês. Então, em nome também do Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade da Associação Médico Espírita de São Paulo, do qual eu faço parte junto à professora Irvênia, eu lhes desejo as boas-vindas, embora não seja o começo do curso, mas minha primeira aula aqui no curso. Espero que vocês gostem e aproveitem. Nessa aula nós vamos abordar a temática dos cuidados paliativos, que é a minha área de especialização e de atuação, e também conversar um pouco sobre aquele momento difícil da vida dos nossos tão queridos animais de estimação, quando eles são acometidos por uma doença grave, que comprometa a sua qualidade de vida, que ameace a sua vida e que muitas vezes vai ser aí o fim da vida do nosso animalzinho, que é sempre um momento muito triste. Como esse é um curso aberto ao público geral, eu vou procurar falar com um linguajar menos técnico, trazendo também conceitos básicos da história dos cuidados paliativos, princípios básicos, para que vocês possam entender um pouco dessa temática e desse assunto tão bonito, né? E espero que vocês gostem bastante, tá bom? Bom, a história dos cuidados paliativos, ela se confunde com a história desse termo em latim que vocês estão vendo aí no slide, o termo hospice. O termo hospice, ele se refere a algumas hospedarias, eram instituições que ficavam no transcurso dos caminhos de peregrinação que os peregrinos faziam na Europa, como por exemplo o caminho de Santiago de Compostela, que tinha então essas instalações, hóspices, que eram gerenciados e tocados e conduzidos por irmãs de caridade, né, alguns voluntários, e que tinham como objetivo acolher os peregrinos, os viajantes, em situações aí, às vezes, de necessidades de cuidados, né? Então, instituições que tinham muito mais uma função de acolhimento e de cuidados do que uma função hospitalar, propriamente dito, com algum vínculo aí com entidades religiosas. E aí na foto vocês estão vendo o exemplo do Hospice Great St. Bernard, que, né, é na Suíça, meados aí de ano 850, meados do século IX. E o termo hospice, além de significar essa hospedaria, ele também faz alusão ao sentimento muito terno de hospitalidade que existe entre um anfitrião e o seu hóspede. Muito bem, na década de 60, 1967, foi a fundação de um dos hospices que foi o precursor do movimento dos cuidados paliativos. Então, por ali surge o trabalho de uma ilustre mulher que tinha formação em serviço social, em enfermagem, Cicely Saunders. E a Cicely Saunders, trabalhando em um hospital como enfermeira, onde ela via muitos pacientes em condição de sofrimento devido a doenças graves, sem cura, e que esses pacientes não estavam recebendo cuidados adequados, porque por não ter possibilidade de cura para a sua doença, muitas vezes ficavam relegados, muitas vezes no final do corredor, escondidos, né? Já que estavam numa condição aí de moribundos. Ela se preocupa com isso, né? E começa a olhar de uma forma diferente para esses pacientes, preocupando-se em oferecer um cuidado diferenciado para esses pacientes. Ela começa a sugerir para a direção do hospital que esses pacientes não podem ser negligenciados, não podem ficar relegados e merecem receber cuidados, né, para tratar as suas dores, os seus sintomas físicos,
para garantir que, apesar de que eles não possam obter a cura da sua doença, que eles possam ter dignidade na sua vida e cuidados, conforto, alívio do seu sofrimento, qualidade de vida. Então ela sugere para o hospital que ela achava que devia ter um olhar diferente. E a resposta que ela recebe da direção do hospital é que ela, como enfermeira, não tinha que achar nada, se ela quisesse achar alguma coisa, que fosse estudar medicina. E foi isso que ela fez. Cicely, então, depois de 2 graduações, foi fazer uma 3ª graduação em medicina, formou-se médica e, como médica, fundou o que hoje a gente conhece como o moderno movimento de cuidados paliativos ou movimento hospice, importando aí a palavra do latim, das hospedarias do latim e do sentimento de hospitalidade que vai ser muito presente na filosofia dos cuidados paliativos, né? Cicely, como eu falei para vocês, trabalhava em um hospital onde ela via muito sofrimento, né? Ela começa, como médica, a estudar a fundo melhores recursos para tratar a dor, e aí então, nesse período, nós temos um grande ganho na ciência nos estudos de como tratar melhor a dor, né? E, posteriormente, a Cicely começa a trazer uma ideia de que o paciente que está em sofrimento, ele tem uma dor que não é só uma dor de ordem física ou um sofrimento de ordem física, né? Estou mostrando aqui para vocês no próximo slide essa simpática senhorinha que é Cicely Saunders, né? E aí a Cicely começa a dizer então que aquele ser que adoece, que padece de uma doença ameaçadora da sua vida, tem sim um sofrimento intenso físico, dores, falta de ar, náusea, vômito, feridas cutâneas, que comprometem muito a sua qualidade de vida e que merecem atenção e cuidado das equipes de saúde. Mas há também um outro sofrimento de ordem emocional para aquele que adoece e para aqueles que estão ao seu redor, para a sua família, que são sofrimentos representados pela ansiedade, pela tristeza, pela culpa, pela mágoa, pelo medo, sentimentos que acompanham esse processo de uma doença grave e que também podem trazer uma dor forte e uma dificuldade de enfrentamento dessa situação. Ainda num outro âmbito, a Cicely chama a atenção para os aspectos sociais do sofrimento de uma doença grave. A mudança de rotina que isso traz na vida do doente, né? Você tinha então um mundo presumido, onde tudo estava sob controle, a vida estava tudo ok, a vida do meu cachorrinho, do meu gatinho estava feliz, e aí de repente a gente perdeu o chão e esse mundo presumido não existe mais porque tudo foi abalado pela doença. Isso também traz um sofrimento, e aí a rotina muda, visitas frequentes às clínicas ou hospitais, exames, custos financeiros, uma necessidade de mudar a nossa rotina e a nossa logística para cuidar de alguém doente na nossa família. E, em última instância, a Cicely chamou muito a atenção para uma questão muito importante, que é a questão do sofrimento espiritual ou existencial. Cicely dizia que o sofrimento existencial ou espiritual é aquele sofrimento da falta de sentido ou da busca de sentido por enfrentar uma situação tão desafiadora. Então, diante de uma doença grave, pode surgir na gente um sentimento de falta de sentido e de querer entender por que isso comigo, por que isso com o meu cachorrinho, por que isso com o meu gatinho, que nunca fez mal a ninguém, só sabe fazer, dar amor, e agora ter que passar por essa doença tão grave. Quando nós sentimos doer a alma, como dizia Cicely, nós podemos então passar a questionar a Deus, se a pessoa acredita em Deus, ou questionar o universo, seja quais sejam as crenças da pessoa, de pensar qual é o sentido de tudo isso. E essa pode ser uma dor insuportável e mais difícil de cuidar, uma vez que analgésicos simples ou até mesmo os mais complexos, que tratam muito bem a dor física, não são tão eficientes para tratar essa dor da alma, essa dor existencial que pode nos acompanhar nos processos de doença. Na medicina veterinária, nós podemos dizer que os animais também sofrem sofrimento físico, como dor,
falta de ar, náusea, vômitos, feridas na pele e vários outros. E como vocês já viram ao longo desse curso, nós temos elementos também para atestar que os animais têm um componente emocional, portanto sofrem também de medo, ansiedade, tristeza, depressão e sofrem também das mudanças na sua rotina social. Nós não temos elementos da nossa observação dos fatos para dizer que os animais têm um sofrimento de ordem espiritual ou existencial. Nós não sabemos dizer se o animal pensa sobre o sentido da sua vida ou por que aquilo está acontecendo com ele. Mas com certeza a família desse animal passa por tudo isso. Há um sofrimento existencial da família quando vemos um animalzinho de estimação nosso passando por essa condição. Então nós podemos perfeitamente transpor essas reflexões da Cicely a respeito do adoecimento de pessoas para a questão do adoecimento de um animal de estimação também. Em 1967, a Cicely fundou uma instituição especializada na prática dos cuidados paliativos na Inglaterra, que foi chamada de St. Christopher's Hospice. Vou mostrar para vocês uma foto desse lugar, que é um lugar lindo. Antes aqui estou mostrando para vocês um exemplo do que eu estava falando para vocês, das dimensões do sofrimento física, emocional ou psicológica, a dimensão social e a dimensão espiritual ou existencial, que a Cicely conceituou o entendimento dessa visão integral do ser no conceito de dor total. Então a Cicely dizia que quando você tem um sofrimento grande por uma doença grave, você tem uma dor total, que não é uma dor só de ordem física, mas ela é multidimensional. E que o objetivo de uma equipe de saúde que visa cuidar desse paciente e dessa família nessa condição de grande sofrimento deve abranger um olhar integral também para todas essas dimensões do sofrimento. É por isso que o cuidado paliativo, obrigatoriamente, vai ser feito por uma equipe multiprofissional, onde você tem não só o médico, mas também enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo e tantos outros profissionais que vão estar aptos a cuidar de todo esse sofrimento e essa dor nas mais variadas dimensões aí do nosso ser. Lembrando que isso vale também para o sofrimento de um animal em adoecimento. Quem está assistindo esse curso, com certeza, são pessoas que amam muito os animais e que estão pensando aí no seu próprio animal de estimação, que é um membro da família, e encontrando muito sentido nessa visão de que o sofrimento, o adoecimento do animal traz esse sofrimento para a gente, né? Vou mostrar aqui para vocês uma foto do St. Christopher. Vejam que é uma instituição grandiosa, que cresceu muito, né, nas últimas décadas. Então, uma instituição especializada em acolher pessoas com doenças que ameaçam a sua vida e que trazem sofrimento de ordem física, emocional, social e espiritual, acolher essas pessoas e ofertar para elas, então, cuidados, não só cuidados médicos, que são importantíssimos para tratar sintomas, mas um cuidado abrangente, multiprofissional, como eu falei para vocês, e que além de ter muita ciência envolvida para ofertar esse cuidado, há também um ar de, já que a gente está falando que o ser é multidimensional, de olhar para todas as dimensões, né? Um lugar com espaço para arte, para música, para religiosidade ou para espiritualidade, independente de religião, onde o paciente possa estar junto com a sua família, né? Vejam que é um lugar que tem pouco a aparência de um hospital, né, e mais a aparência de uma hospedaria, onde a pessoa está então acolhida, né, como eu disse para vocês lá atrás, num hospice, numa hospedaria, para receber cuidados, né? O cuidado paliativo, né? Então, de onde que vem esse termo paliativo? Eu falei para vocês do hospice. O termo paliativo é importante a gente saber a sua origem, a sua natureza. Também é um termo derivado do latim, da palavra em latim pallium, como vocês estão vendo aí no slide. Pallium em latim significa manto. É muito importante a gente conhecer essa origem, porque no Brasil, né, no nosso português brasileiro,
o termo paliativo ele tem um significado um pouco pejorativo, né? Um quê de gambiarra. É muito comum a gente ouvir das pessoas que aquilo que não dá para resolver, a gente faz um paliativo, que não resolve, mas quebra um galho. E isso não tem nada a ver com a origem do termo paliativo, que vem do latim, como vocês estão vendo, pallium, que significa manto. Era um manto protetor utilizado pelos peregrinos nos seus caminhos aí de peregrinação. E como vocês estão vendo aí nessa foto, a gente pode até dizer que já era aí o início dos cuidados paliativos para animais, porque o manto está cobrindo não só o viajante, mas também o seu cavalo. Um manto protetor, um manto que protege das intempéries e que importou-se então esse tema porque nós estamos falando de estender sobre o paciente e sobre a sua família um manto protetor contra o sofrimento que vai vir aí diante de uma doença grave e ameaçadora da vida. Então, essa é a origem do termo cuidado paliativo, é isso que o cuidado paliativo se propõe a fazer. Não tem nada a ver com fazer uma gambiarra ou com quebrar um galho, mas não resolve. O cuidado paliativo resolve aquilo que ele se presta a resolver, que é cuidar de sofrimento, oferecer conforto, ser um abrigo para o sofrimento do outro, ser um abrigo para o outro, cuidando dele na sua integralidade física, emocional, social e espiritual, tá bom? Essa conversa, né, sobre cuidados paliativos, esse pensamento sobre a temática dos cuidados paliativos, me remete muito a essa cena que eu vou passar para vocês agora, que é Jesus no Monte das Oliveiras. Né? Se vocês se lembrarem das Escrituras, os relatos nos dizem que essa foi uma das noites mais difíceis na vida de Jesus, pois ele já pressentia e sabia o que aconteceria com ele no dia seguinte. Essa é a noite que antecede o dia do seu desencarne, e Jesus estava apreensivo nessa noite. Então ele sobe ao Monte das Oliveiras, acompanhado dos seus discípulos, e ele pede para que os discípulos o aguardem a certa distância, mas para que sigam apenas aqueles 3 que lhes eram mais próximos: Pedro, João e Tiago. E para esses 3, Jesus faz um único pedido. Jesus se aproxima deles e pede para eles: meus discípulos, ficai aqui e velai comigo. Ficai aqui e velai comigo. Esse foi o único pedido que Jesus fez naquela noite para os discípulos. E os discípulos não conseguiram atender a esse pedido de Jesus, porque eles dormiram. Jesus estava apreensivo naquela noite, ele teve medo, porque ele sabia o que viria, ele sabia que ele teria que enfrentar aquele sofrimento, ele pede ajuda a Deus para que consiga enfrentar aquele sofrimento, mas ele sentia medo, e ele pede para que estejam junto com ele, né? Para que ele não esteja sozinho nesse momento. E não estar sozinho, estar junto de alguém, diante de um sofrimento, ou de um momento que antecede algo muito grave, se fizermos um paralelo aí com uma doença que está próximo da morte, há uma grande semelhança entre essa cena e o que se propõe a fazer o cuidado paliativo, que é estar ao lado com conhecimento, com técnica, para cuidar do sofrimento desse paciente e da sua família nesse momento tão difícil, tá bom? Bom, muitas pessoas relatam que elas não possuem medo de morrer, mas sim medo de como vai ser esse momento, ou medo de sofrer nesse momento, né? E isso vale também para os nossos animais de estimação, né? É claro que a percepção, né, ou a possibilidade da despedida nos traz um sofrimento grande, de saudade, de tristeza, mas diante da inevitabilidade da morte em algumas condições, nos preocupa muito como vai ser esse fim de vida, se ele vai ser com sofrimento ou se a gente tem recursos para aliviar esse sofrimento, né, para possibilitar que esse processo seja o menos sofrido possível. Isso é tudo que nós queremos, né? Se nós pensarmos em um cãozinho, um gatinho da nossa família que está gravemente doente, né?
Tudo o que nós queremos é que, se for o momento do seu desencarne, que ele não sofra. E aí, então, nesse contexto, né, nessa reflexão, vem inevitavelmente à tona no nosso pensamento, nas nossas reflexões, a questão da ideia da eutanásia tão presente, comum e frequente no contexto de fim de vida dos nossos animais de estimação, né? A eutanásia, ela é uma prática que em todos os países do mundo, em animais, ela é uma prática permitida legalmente, né? No nosso país, aqui no Brasil, regulamentado aí pela resolução de número 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que determina todos os critérios, os rigores, os métodos de como deve ser feita, quando pode ser realizada a eutanásia, quando há critérios de elegibilidade, quais são os rigores, né, os métodos que devem ser realizados exclusivamente por um médico veterinário, e aí tudo regulamentado aí nessa resolução de número 1000. Então a eutanásia é um termo que deriva do grego, né, que significa boa morte, e refere-se então à antecipação, à cessação da vida, né, a antecipação, a indução da morte, com o objetivo de alívio do sofrimento de um ser numa condição aí de franco sofrimento. Então, de certo modo, guiada por um sentimento aí de compaixão, né? Em humanos, a eutanásia no Brasil e na maioria dos países do mundo, do ponto de vista legal, é proibida, configura a sua prática como homicídio doloso, né? Então, apesar de permitida para animais em todos os países do mundo, no Brasil e na maioria dos países do mundo, do ponto de vista legal, ela é proibida para seres humanos. E aqui no Brasil, o que nós temos de legislação ou regulamentação do ponto de vista da saúde humana, no olhar para pacientes com doenças ameaçadoras da vida em fase final e com um grande sofrimento, né? O Código de Ética Médica, no seu capítulo 5, ele diz que é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal, e ele atesta que nos casos de doença incurável ou terminal, é dever do médico oferecer cuidados paliativos, oferecer todos os cuidados disponíveis para cuidar desse paciente na impossibilidade da cura dessa doença, né? Existem outras resoluções aí do Conselho Federal de Medicina do nosso país que corroboram, né, e reiteram a importância da oferta de cuidados paliativos para pessoas com doenças graves, ameaçadoras da vida e bastante avançadas que estejam trazendo sofrimento. Então, o cuidado paliativo para os pacientes humanos vem como uma possibilidade, um recurso e um direito humano que deve ser ofertado a todo aquele que está com um sofrimento forte no final da sua vida, para cuidar desse sofrimento. Percebam que há uma semelhança, né, entre a indicação, o motivo de indicação de eutanásia para os animais e o motivo de indicação de cuidados paliativos. Ambos visam oferecer alívio do sofrimento, né? Porém, a eutanásia nos animais, ela se propõe a aliviar o sofrimento com a cessação da vida, né? Se não está mais vivo, não tem o sofrimento, pelo menos físico, né? Aí, enquanto que os cuidados paliativos vêm como uma possibilidade de ofertar conforto, cuidado, acolhimento e alívio do sofrimento do ser ainda em vida, né? Visando aí, como eu falei, todas as dimensões do ser. É por isso que o cuidado paliativo é sempre feito por uma equipe multidisciplinar. Agora, se nós vamos fazer uma análise à luz da doutrina espírita, né, das leis universais, né, nós vamos lembrar então que devemos sempre prezar pela valorização da vida, e vamos fazer agora um paralelo aí para tentar entender o que nos diz a doutrina espírita a respeito das questões da eutanásia, com alguns elementos que nós temos aí nas obras que eu vou mostrar para vocês.
Bom, então, como vocês já viram ao longo dos outros capítulos do livro da professora Irvênia e das outras aulas desse curso, uma reflexão que a gente pode fazer é que as leis universais, as leis divinas, elas, as mesmas leis que se aplicam para nós, né, elas se aplicam para toda a criação, né? Quando Jesus diz amai ao teu próximo, ele não diz quem é o próximo e tudo é o próximo, como diz Gandhi. As leis divinas, elas se aplicam a tudo, né? Então, os espíritos nas fases de evolução que eles estão, seja dos animais, seja na nossa fase de humanidade, estão todos sujeitos às leis divinas, né? Eu trago aqui nesse slide uma reflexão do Gabriel Delany, que fala sobre a lei de destruição orgânica, para a gente refletir um pouco sobre a questão do sofrimento, que é um tema que já foi tema de outra aula da professora Viviane anteriormente aqui no curso, relembrando a ideia, né, do sofrimento como um ingrediente inalienável no prato do progresso e da evolução, como sugere aí o Delany no seu livro Evolução Anímica, né? Mas lembrando que, enquanto para nós, espíritos na fase de humanidade, existe aí o sofrimento por expiação, né? Resultado da lei de ação e reação. Para os animais, nós sabemos, como está no livro dos Espíritos, que os animais evoluem mais pela força das coisas, não por expiações, já que o seu livre-arbítrio não está desenvolvido a esse ponto, né, das escolhas que eles fazem, então a sua evolução é mais pela força das coisas. Isso traz um pouco de confusão, muita gente fica refletindo, né, poxa, então será que para nós algumas coisas que a gente tem que passar por expiação, para os animais, será que eles também precisariam passar por isso, né? Mas lembrarmos aí que o sofrimento ele é um elemento natural e que faz parte do processo evolutivo, mas não porque o sofrimento por si só faz ninguém evoluir, né? Agora, quando esse sofrimento ele vem acompanhado ou complementado do sentimento de compaixão, de amor, de cuidado que ele gera nos outros que vão cuidar daquele ser que sofre, então ele catalisa, ele potencializa o processo de evolução dos dois seres que estão ali nessa relação, aquele que sofre e aquele que está sendo cuidado, né? E a respeito da questão da eutanásia, nós temos aí na literatura espírita algumas informações bem relevantes, como eu trouxe aqui para vocês algumas delas, essa que consta no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos, no qual se faz a pergunta lá, o item 28, um homem que está agonizante, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é sem esperança. Será permitido pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o seu fim? E a resposta dos espíritos é bastante clara, como sempre, né? Inequívoca. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a alimentar ideias diversas daquelas que tinha? Ainda que haja chegado o último extremo de um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca de suas previsões? Então, os espíritos são enfáticos aqui quanto ao fato de que não cabe a nós a tomada de decisão de quando é a hora do fim da vida aqui no corpo, né, desta encarnação de cada ser, né? E também no capítulo 5 do livro O Consolador, do Chico, né, psicografia do Emmanuel, o Emmanuel nos diz: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em nenhuma situação, ainda que a eutanásia seja a demonstração aparente de medida de caridade. A agonia prolongada de um doente pode ter finalidade preciosa para a alma do doente e a moléstia incurável pode ser um bem, como única válvula para escoamento ou retirada das imperfeições do espírito, no seu caminho para a sublime aquisição de suas riquezas espirituais para a vida eterna e imortal. Vejam, a gente sabe que essas frases no tocante aí à encarnação do espírito humano
são muito mais fáceis de se compreender, né? Então fala-se muito sobre saber que cada um tem a sua hora e que não pode antecipar essa hora, porque é importante cada minuto, cada segundo dessa existência que não deve ser interrompido e antecipado. Para os animais gera um pouco essa reflexão de se eles não têm expiação, será que precisa passar por isso? Mas se a gente tentar reunir tudo isso, encontrar um ponto em comum e uma forma que respeite as leis divinas, a valorização da vida, o processo evolutivo de cada um, buscando fazer deste momento de sofrimento um momento no qual a gente possa realmente estar ao lado, ser um abrigo, oferecer um cuidado e, tanto quanto for possível, valorizar, respeitar e escolher pela vida dos nossos animais de estimação, certamente a gente vai estar tirando um melhor proveito aí dessa situação. Eu não quero que com essa reflexão soe para ninguém sentimentos de culpa ou de frustração ou de impotência, porque é fato que muitas vezes a gente busca fazer o melhor que está ao nosso alcance e encontramos limitações. E diante das limitações nós não podemos fazer a escolha que era a nossa desejada ou preferida, mas aquilo que é possível e que está ao alcance. Então, o que eu queria deixar de mensagem final aqui para vocês dessas reflexões dessa aula é que, conhecendo aí um pouco da ciência dos cuidados paliativos, a gente busque cada vez mais meios de desenvolver essa prática na medicina veterinária, né? Trabalhando aí em parceria, conversando com o veterinário do nosso animal, o que a gente pode fazer para cuidar desse paciente no fim da sua vida, que cada um busque dar o seu melhor e que a escolha por cessação da vida de um animal jamais seja uma escolha por falta de vontade de estar ali, do esforço que vai dar, do trabalho que vai dar, para querer se livrar, né, de um trabalho, quer seja um trabalho físico ou um desgaste emocional que é para a gente, que a gente possa buscar fortalecimento para o nosso emocional e que se essa tomada de decisão pela cessação da vida for inevitável, que ela não seja uma tomada de decisão fugaz ou fútil, né? Porque a gente quis se livrar de alguma coisa, né? Se livrar do sofrimento, daquele fardo, né? Aproveitar essa situação para que a gente possa juntos, nós, nosso animalzinho, fortalecermos os laços do amor e na força do amor crescermos juntos, né? Ensinar para eles o que é ser amado, ser cuidado no fim da sua vida, retribuindo tanto amor que eles nos deram em toda a sua vida, né? Um amor incondicional que nesse momento a gente tem a oportunidade de retribuir. Mas que se for uma limitação e se for a única opção que lhe reste, né? A escolha pela cessação da vida desse seu amigo, que isso também seja feito com muito amor,